Fala galera, seja bem-vindo ao Produz, o podcast Quem Produz de Verdade. Bom, esse projeto já faz um tempo que a gente vem conversando, eu e o Fábio, e a gente vai tirar do papel. Esse é o episódio 1 barra piloto, e comigo e com o Fábio só. E aí, depois os outros episódios vai ter convidados, enfim, para estar falando sobre obras, sobre produzir, produção, enfim, o que a gente passa no dia a dia, né? Sufocos aí, e contar a realidade mesmo, de quem está por trás de obra, assim, que é difícil. Bom, meu nome é Lucas Cabral, eu sou do Grupo 14C, de terraplanagem, locação de equipamentos, enfim, a gente vai contar um pouco aí ao longo do tempo a nossa história, enfim, e obviamente que quem nos segue aqui provavelmente já tenha vindo dos nossos canais, do que a gente fala, então já sabe um pouco da história, mas no andar do podcast aí, dos episódios, vão conhecendo mais. Vai estar comigo aqui o Fábio, engenheiro Fábio, da Alfa Sistemas, um longo espaço de tempo e experiência com obras de elevadores, enfim, e, engenheiro formado, então tem um histórico grande de obras. E é isso, a gente vai bater papo sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos momentos. Esse primeiro episódio, sendo muito sincero aqui, muito sem roteiro, mais para bater papo mesmo, mais para a gente poder se soltar. E a gente pensou em ser a gente, só nós dois, do que trazer um primeiro convidado, que seria o primeiro episódio, muito mais para contar um pouco das nossas histórias, também sem um roteiro feito. Mas então é isso. Fabinho, eu chamo de Fabinho, a gente é amigo de infância. Se apresenta aí, fala um pouco e vamos lá. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela audiência, enfim, quem tá ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente não trouxe roteiro, a gente não trouxe aqui nenhuma uma cartilha, porque até brinquei com o Lucas na semana passada, quarta-feira, semana passada, a gente se reuniu numa cafeteria tradicional de Porto Alegre. Nós ficamos ali durante aproximadamente 2 horas batendo um papo sobre tudo. Sobre trabalho, sobre vida, sobre negócios, política, economia, gestão, pessoas, crise, enfim. E no final a gente olhou um para o outro e disse assim: o primeiro episódio tá gravado, né? Só que a gente tá feito, desculpa. Só que a gente não gravou. Então a gente na hora ali disse: o primeiro episódio vai ser teste, não vai ter roteiro. A gente escolheu aqui um lugar que é um lugar já que a gente conhece, que a gente já gravou outros materiais aqui, e nós vamos fazer entre nós dois para ajustar, né? Afinal de contas, nós somos de obra. Eu sou o Fábio, eu tenho mais de 10 anos no mercado de obra, sou engenheiro formado, eu sou sócio, líder, enfim, da empresa Alfa Sistemas. Comecei minha carreira bem técnica, depois inclinei minha carreira mais para a área comercial, área de negócios, e nos últimos anos aí a gente começou a idealizar, enfim, sistema para vendas, consultoria, e nós estamos iniciando aí um projeto muito bacana aí com a Alfa, né? E junto com o Lucas, a gente começou a idealizar esse projeto do Produz há um tempo. Iniciamos já um posicionamento ali na internet. Estamos fazendo aqui a abertura da primeira temporada. Ela vai funcionar com 4 episódios, né, Lucas? O primeiro, esse episódio entre nós, uma conversa mais descolada, uma conversa, mais uma vez, sem roteiro. O primeiro convidado vem na sequência do segundo episódio, depois um terceiro um segundo convidado, desculpa, entra no terceiro episódio, e um episódio surpresa aí no final do ano, fechando essa nossa primeira temporada. Então o objetivo é esse, é tirar do papel o projeto. O Lucas vai falar mais um pouco aí do projeto Produz e vamos seguindo aí o nosso bate-papo. A nossa ideia, quando eu e o Fábio a gente falou sobre isso, porque a gente, enfim, uh, esse, essa conversa de hoje a gente faz muito mensalmente, assim, como, claro que profissionalmente a gente atingiu já uma maturidade, um tempo de mercado e fala muito sobre isso, mas a gente é amigo pessoal também, nascemos e crescemos no mesmo lugar, enfim. Nascemos no interior, né, Lucas? Então a gente cresceu, jogou futebol, fez tudo, praticamente tem a diferença de idade
pequena. Galera, aqui, a gente é de Capão da Porteira, tá? Gravem esse nome aí, Capão da Porteira. É o berço de muitos talentos aí, Lucas. Desculpa te atrapalhar, mas Capão da Porteira. Então, essa conversa que a gente tem mensalmente com outros amigos, às vezes só nós dois, toma café, sai para jantar, enfim, sai para almoçar e para falar ah, ah, das nossas dificuldades empreendendo, né? E também, e é o que a gente queria explicar aqui um pouco, o podcast não vai ser só. Óbvio que a gente botou produtos, porque é muito que a gente faz e a gente fala muito sobre. E eu e o Fábio, a gente tem várias situações parecidas e outras nem tanto. Mas o que mais converge, assim, a nossa ideia é porque a gente tem um pensamento muito parecido sobre como é a produção, né? Como deve ser esse acompanhamento. O Fábio mais numa pegada técnica, porque vem, né? E eu porque tô aí no mercado já há 17 anos e transitei desde do operacional mesmo, desde no administrativo, enfim, com obras de terraplanagem, locação de equipamentos pesados. Então a gente tem uma mesma ideia do que é o acompanhamento, o que é se produzir, né, em obra, em contratos. Então por isso produz, né, de quem realmente faz e contar muito essa dinâmica. Mas não necessariamente vai ser só com o pessoal de obras, né? A gente vai chamar convidados de outros ramos, enfim, para falar as dificuldades, né, que eles passam. E a gente também vai ah, dependendo da temporada, enfim, a gente vai, obviamente, passando nas redes, e, enfim, como é que vai ser essa comunicação, a gente vai falar de outros assuntos, desde o Fábio agora, eu não sou ainda, mas desde o Fábio agora que foi pai há pouco tempo, desde relacionamento, enfim, dessa dinâmica da vida e desse novo momento de sociedade, né, a gente bate muito papo sobre isso e sobre vários assuntos, então eu acho que, e querendo ou não, esses assuntos mais pessoais ou que lidam com equilíbrio emocional, eles que são a retaguarda e muitas vezes o que te segura para tu poder lá no final produzir de verdade. Então vai ser um pouco essa dinâmica do podcast, não necessariamente falar só de obra, abrir para outros segmentos e também para outros assuntos, não ser só de produção, assuntos que te trazem o equilíbrio para no final tu poder performar, né? Mas, Fabinho, eu acho que fala um pouco do que a gente foi conversando, fala um pouco do teu momento, traz um pouco da tua história para ficar registrado nesse primeiro momento, depois eu conto também e a gente consegue fazer com quem vai ver de a primeira vez aí, a gente consegue contextualizar Legal. um pouco da gente aí. Legal, Lucas. Só continuando a tua fala, né, sobre o nosso podcast. Então a ideia é fazer um podcast descolado, sem muita burocracia. Nós vamos falar aqui de diversos temas. Até peço que a galera entre em contato conosco, né, Lucas? Pode sugerir conteúdos aí, empreendedores que estejam nos escutando, entrar em contato. Tem muita gente escondida, né? Tem uma frase que o Lucas outro dia postou na rede social que eu gravei ela e costumo relembrar, né? Como é que o Lucas falou? Me corrige, Lucas. Não podemos mais ser invisíveis, né? Ele falou algo assim em algum dos stories deles ou vídeo, né? Então esse nosso programa, esse nosso projeto, né? Ele veio também para dar voz a pessoas que estão diretamente aí na operação, no dia a dia, no corre-corre, o empreendedor que cuida de todas as frentes, desde contratação, fluxo de caixa, outros assuntos como mentalidade, família, ambiente, né? É um tema que nos últimos 5 anos, eu tenho estudado muito e agora entrando aí na, na pergunta ali que o Lucas me passou, enfim, na palavra, Capão da Porteira foi onde a gente nasceu, né? Igual eu falei anteriormente, a gente se criou em Capão da Porteira, é um quarto distrito da cidade de Viamão, é interior, rua de cascalho, a gente se criou jogando bola, estudando em escola pública, e a gente, desde lá, a gente tinha sonho de crescer, de criar os próprios negócios, mas enfim, com as limitações
quem nasce na zona rural, por mais que esteja próximo de Porto Alegre, não é tão deslocado assim da região metropolitana, é a zona rural, né? Ambiente, crenças, né? Uma série de coisas. E a gente vem para a cidade grande, a gente vem explorar aí o mundo, né? E a gente começa a encontrar vários obstáculos, né? Eu me formei em engenharia pela PUC e em 2017 eu trabalhei durante 7 anos numa multinacional e eu tinha uma carreira travada. Eu tinha uma carreira que eu entregava muito, mas eu não saía do lugar, assim. E foi no ano de 2019 que ele foi uma ruptura, né? Foi onde eu comecei a entender que eu poderia ser muito bom tecnicamente, eu poderia ser muito bom naquilo que eu faço, mas se a minha mentalidade não tivesse alinhada com aquela minha entrega, a conta não fecha. A conta não fechava. E eu mergulhei nesse assunto e eu posso dizer que isso aí mudou a minha vida em 80%, né? Então, nós vamos comentar muito sobre esse tema, sobre como o empreendedor tem que se comportar em determinadas situações. É difícil, como que a gente pode conduzir determinados assuntos. Eu sou pai, né, tenho uma filha de 5 meses, nasceu esse ano. Ainda há pouco, tomando um café com o Lucas, eu disse para ele do desafio que está sendo esse ano, 2025, mas ao mesmo tempo a gente olha e vê o quanto a gente cresce, né? Então, a nossa ideia é compartilhar o cenário da vida real, sem maquiagem, sem frescura, e ao mesmo tempo dar dicas para quem está nos escutando e algumas sacadas. Lucas, gostaria que tu contasse um pouco agora como é que foi a 14C, com a tua primeira sociedade, como que foi entrar na empresa, abrir a empresa, né? Enfim, desafios. Contar um pouquinho sobre a 14C. Ah, saiu do mesmo lugar, né? Eu um pouco antes, porque sou mais velho que tu um pouquinho. Ah, mas isso faz 17 anos atrás, né? Na realidade, a 14C iniciou não como 14C, né? Primeiro, quem acompanha as nossas redes sociais já meio que sabe essa história, mas é interessante a gente falar aqui para o pessoal que vai vir primeiro no podcast para ficar registrado. E eu acho que é legal a trajetória toda, ela tem vários aprendizados e não foi diferente de ti. Teve um certo momento que teve que ter uma curva de mudanças de comportamento enfim. Comecei muito novo, assim, sei lá, 19 anos, eu saí lá do Capão, né, no interior de Viamão, vim meu Porto Alegre, meu pai sempre teve empresa de terraplanagem, mas muito pequena, 3 equipamentos, 4 equipamentos, enfim, não muito, não muito grande, né, e eu vim primeiramente para trabalhar na parte administrativa, ah, numa dessas sociedades que ele tinha. Na época eu fazia faculdade de educação física, então era uma coisa totalmente diferente, porque, enfim, a gente sabe porque a gente participou muito disso e junto com o teu pai também, a gente sabe a paixão pelo futebol, pelo esporte, então era a única coisa que eu pensava naquele momento, vou fazer faculdade de educação física, acho que já estava no quarto semestre, eu acho. Para quem não conhece, o Lucas é goleiro, tá? É. É. Inclusive, ele jogou no Internacional. Então, ah, foi essa mudança, esse sócio do meu pai, um dos sócios era um cara de mercado, assim, muito, muito, muito tempo, mercado executivo, e era uma sociedade nova, enfim, ele estava entrando para aportar dinheiro, enfim, e foi um cara que me ajudou muito no início, assim, porque ele, no primeiro momento, numa abordagem muito brusca, mas que hoje eu entendo que foi extremamente importante para mim, ele disse, não, cancela essa faculdade aí, me mostrou a faculdade, vestibular, vai fazer administração, e aí eu acabei entrando em administração e fiquei. Meu pai ficou na sociedade, eu tinha uns 3 anos e meio, e eu nesse back-office aí administrativo e aprendi muito com esse sócio do meu pai. Enfim, por várias situações, essa sociedade não acabou não continuando, enfim, eles acabaram desfazendo. E aí, na oportunidade, por ter já uma experiência assim, administrativa curta, mas muito, muito mais do que o meu pai, que sempre foi muito operacional.
nessa saída de sociedade do meu pai, acabou que a gente virou sócio. Foi essa a proposta, a gente sentou um dia e, e aí acabamos fazendo sociedade. Alguns equipamentos da sociedade antiga a gente acabou ficando, assumindo financiamento, enfim, foi uma coisa muito nova. E aí a gente, em 2011 até 2015, a gente teve um turbilhão de situações, onde teve muito aprendizado. A gente saiu de poucos equipamentos para 30 e poucos equipamentos, para chegar a ter 70 funcionários, 3 contratos muito grandes. Era um momento muito forte do mercado também, antes da Copa do Mundo. Então, eu acho que teve tudo. Eu acho que teve sorte, teve trabalho, teve toda uma situação ali de estar no lugar certo. Enfim, a gente conseguiu avançar. Mas por várias situações, mas principalmente porque eu e meu pai pensamos diferente o modo de tocar uma empresa. Meu pai é muito mais operacional e eu aprendendo e tendo um olhar muito mais administrativo e para número, para resultado. Acabou que final de 2015, 2016, a gente acabou de fazer uma sociedade. Não houve briga, porque eu falo com meu pai todo dia, enfim. Mas foi o melhor a se fazer, e nesse momento eu consegui uma parceria, e era uma parceria sociedade com uma loteadora, para ser um vertical da loteadora, para tocar só as obras dela. E aí foi quando eu disse sociedade com meu pai, e toquei mais 6 anos esse negócio, onde foi uma outra escola também, um outro negócio. Tá dentro de uma empresa onde já tinha uma certa organização, tinha um nome, mas também não rodou como eu imaginava, porque a gente era para tocar mais obras nesse período, acabamos fazendo só 2 obras em 6 anos. E eu também, há 3 anos atrás, resolvi a, a, a sair. Voltando lá, quando eu disse a sociedade do meu pai, foi o momento que aí a 14C iniciou, porque daí era só eu, né? E nessa parceria. Então, e a gente está há 3 anos hoje, sozinho na jornada. Até nesse ano agora a gente fez uma entrada de 2 sócios operacionais. E até um pouco do momento que a gente está, vou contar um pouco para depois passar para o Fabinho, que é o que a gente vem conversando muito sobre fazer coisas novas, né? Sobre mudar. E é um pouco do que o Fábio está fazendo também no negócio dele, né? Ele vem nessa caminhada, saindo de CLT para depois empreender, e agora tá com a Alfa aí, com o sistema, e fazendo uma nova jornada. É um pouco o que a gente está fazendo. A gente enxerga o ramo de terraplanagem bem diferente do que. Não quer dizer que é melhor ou pior, é só a nossa forma de ver. Bem diferente do que o mercado tradicional vê. E a gente vê. E a gente está fazendo um movimento agora de criar alguns verticais na empresa para poder diversificar, desde de educação, desde além do normal, né, de ter o rental e de ter obras, mas ter uma parte de consultoria, ter a parte de educação, que foi nos últimos 2 anos eu trabalhei com cursos meus, né, mas a parte de educação vai ter cursos de várias situações para o ramo. Enfim, um leque de situações para poder verticalizar, para a gente ter mais opções de entrada de recursos, porque o mercado, a gente até vinha tomando café aqui antes, falando sobre esse momento. E o mercado de obras, ele oscila muito desde que eu tô nesse mercado. Ele é afetado muito por mudanças políticas e econômicas. Enfim, ele não é linear. Então, se tu não procurar alternativas, né? E não foi muito diferente do Fábio quando ele fala sobre chegar a um certo momento e procurar se desenvolver. Foi um momento que eu cheguei também sei lá, acho que uns 7, 8 anos atrás. Também cheguei a esse momento. E talvez coincidiu com a de fazer a sociedade com meu pai, mas foi um momento que talvez eu tenha tido mais resultado, assim, financeiro de toda a jornada, porque realmente eu tomei uma decisão e fiz uma mudança significativa. E eu acho que esse momento que a gente se encontra hoje é um outro momento, de um outro, né, de uma outra prateleira, mas é um momento que eu acho que a gente está começando
a plantar algumas coisas para colher lá na frente, na visão que eu vejo de mercado, assim, que para os próximos anos. E é muito que eu e o Fábio a gente conversa sobre essas dificuldades e sobre essas mudanças. Mas eu acho que é interessante tu falar um pouco do que tu tá fazendo também e essas mudanças, principalmente e o que a gente bate muito sobre escala, né? Qual é a dificuldade que a gente tem de escalar. Famosa escala. Enfim, para mim escalar é muito É difícil mais pesado, né? porque tem muito custo. Mas é um movimento que tu tá fazendo agora com a Alfa, né? Exatamente. Lucas, a gente está fazendo um movimento na Alfa, né? É um movimento comercial. Contando um pouquinho da minha trajetória, então, eu comecei bem lá atrás na área técnica, comecei como estagiário de manutenção numa grande empresa multinacional do setor de elevadores e depois eu fui subindo e acompanhando o meu desenvolvimento e formação e curso e faculdade, fui ocupando cargos dentro da empresa, fiquei durante 7 anos trabalhando numa multinacional, depois eu fiz um outro movimento de carreira. Multinacional é uma empresa que tem estabilidade, é uma empresa que te traz muitas oportunidades, mas tu fica quadrado, né? Enfim, tu acaba convivendo com muitos processos, né? E eu sempre tive esse viés empreendedor e criar, e desenvolver e buscar por coisas novas, né? E resolvi, em 2020, aconteceu ali a pandemia e a gente acabou, né, tendo toda a operação impactada por causa do coronavírus. Com esse momento, e com tudo que eu já vinha estruturando para minha carreira, eu decidi mudar, né? Eu fiz uma jogada que muitos chamaram de loucura, mas eu acabei descendo alguns degraus e fui me posicionar numa empresa pequena, né? Até abrindo um parênteses, assim, quando eu saí da empresa multinacional, a concorrente, depois de 3 dias, me ligou e queria me contratar. Só que eu estava tão pronto, né, com a minha decisão de ir para uma empresa pequena, numa outra posição, porque eu gostaria de entender como que funcionava toda essa engrenagem empreendedora. Eu ia empreender, eu sempre tive esse viés empreendedor, mas por trabalhar numa multinacional, a gente fica muito quadrado dentro do teu departamento. Eu não sabia, por exemplo, o que acontecia muitas vezes no RH. Eu não sabia o que acontecia no departamento de compras. E eu pensei, tá, mas como que eu posso fazer o processo inverso? Eu desci alguns degraus, fui trabalhar, fazer uma parceria, fui trabalhar numa empresa menor, ajudar a estruturar essa empresa, e ali tu faz tudo. Quando entra uma empresa pequena, tu faz desde compra, tu ajuda a fechar a empresa, tu desliga as luzes, tu liga para a empresa de telefonia para verificar por que a tua conta não chegou, enfim, né? É um outro cenário. E ao mesmo tempo era uma empresa pequena e eu desenvolvi um método, um modelo, né, na área de novos negócios, na área de vendas, e eu gostaria muito de aplicar esse modelo para ver se esse modelo, para validar esse modelo, né? E nós iniciamos essa parceria em maio de 2021, a empresa tinha 7 funcionários, e hoje, setembro de 2025, a empresa está em torno aí de 49 funcionários, né? E nós aplicando aí todo o modelo de estruturação da área comercial, que eu comecei na área técnica, lembrando, engenharia, e depois eu fui inclinando para a área comercial. A gente tem faturamentos aí na casa de alguns números, enfim, né? 30 milhões com ticket médio aí de 75 mil. Então, foi um volume muito grande que tracionou o negócio e eu fiquei muito contente que a gente acabou validando esse modelo, né? Falando de escala, né? Aí chegou o momento que eu comecei a abrir meu negócio, seguindo todo esse ciclo da multinacional, ciclo da empresa menor, validando meu modelo de negócio, entendendo como essa engrenagem funciona. Aí tu vem e tu se depara com o Brasil. O Brasil é um país que sempre vive crise, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa e, o Brasil está em crise porque vai ter aí uma situação envolvendo partido A, partido B. Eu disse, meu camarada, eu tenho 30 anos, desde que eu me conheço por gente, o Brasil está em crise. É pré-Copa do Mundo, é pós-Copa do Mundo, um ano é a Olimpíada, o outro ano é a Operação Lava Jato, que atingiu um lado ideológico, agora é uma outra operação que está atingindo o outro lado, enfim, sempre tem uma crise. E na crise tem empresas ganhando milhões e tem empresas quebrando. Então esse negócio de esperar o momento ideal no Brasil não serve.
né? Esse primeiro ponto, né? E aí, chegando agora na escala, nós idealizamos a Alfa aí nos últimos 2 anos, mas começamos a trabalhar nela aí a partir de novembro do ano passado, né? Desenvolvendo um CRM para a área comercial, com inteligência artificial, e todo um trabalho aí de consultoria, assessoria para a área comercial, né? Então, o nosso sistema é um sistema que a gente vende por assinatura, é um sistema que pode ser vendido a quantidade que for, é um aplicativo, e ele funciona aí como um copiloto de vendas, né? E aí a gente até poderia parar assim e pensar, tá, mas o que teu sistema tem diferente? O sistema tem a minha cabeça. Toda a inteligência artificial que está dentro do Alfa hoje é a minha forma de pensar em como vender. Então, se um cliente fala que está caro e a gente colocar lá no ChatGPT, enfim, outra ferramenta, ele vai dar ali as técnicas, né, para tentar contornar essa objeção. No sistema da Alfa vai ter a técnica que eu, Fábio, utilizo para contornar uma objeção. Então, é um sistema customizado, né? Então, seria essa a diferença do sistema. E a escala hoje, ela primeiro nos traz uma segurança na recorrência da receita, né? Na forma com que a gente consegue tracionar o negócio e avançar, e depois consegue essa questão da expansão, né? Igual a gente comentou ali antes, uma empresa de Curitiba que está com um número grande de assinaturas, né? E a gente voltou para esse lado da escala, mas até entrando de novo ali na 14C, o Lucas abrindo algumas verticais, justamente para trazer as novas receitas. Eu gostaria que tu comentasse agora, Lucas, já que a gente comentou um pouquinho sobre a escala, momento ideal não existe, enquanto tem empresas faturando, tem empresas quebrando. Gostaria que tu falasse um tema que é bastante importante, que é o custo, né? O custo operacional hoje, independente do negócio, se ele for um negócio escalável ou não, tangível, intangível, nós temos um custo, né? Gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque deve ter um grande número aí de ouvintes nesse momento, né, com essa dor, né, a dor do custo, né? É que a grande diferença é que a gente fala muito, e é o nome que tem o podcast que a gente pensa, que é a diferença entre executar e produzir, né? Então, nos nossos ramos não é muito diferente. A gente estava conversando agora há pouco tempo, antes do, da gravação aqui, e também é quase a dinâmica de todas as nossas conversas. É o custo operacional que vem embarcado nisso, né? E se tu vai falar para qualquer pessoa de outros ramos, o quanto que a gente coloca de custo operacional para poder depois lá trazer a receita, tanto no meu ramo de terraplanagem, locação de equipamentos e execução de Sim. obras, quanto no teu, ah, ah, tirando a Alfa agora, Claro. obviamente, mas falando No mercado de elevadores, né? É a famosa margem, né? é um absurdo a quantidade de risco e a quantidade de dinheiro que tu coloca na frente pela margem que tu tem. É uma coisa que não é muito inteligente. Que tudo tem que dar certo. A margem já é apertada e todos os astros têm que se alinhar para a gente conseguir aquela margem bem pequenininha que é o negócio, né? Então, onde é que eu encontrei um pouco? Obviamente que na jornada aí, e como na vida, é muito mais derrota do que vitórias. Mas onde é que eu encontrei um momento onde eu consegui sair de algumas dificuldades e encontrei um momento de alguma virada, assim, que foi quando eu consegui colocar um controle absoluto, assim, em todos os movimentos que a gente fazia e faz hoje, né? E é um pouco que eu defendo, assim, porque se a gente for olhar hoje para mercado, em qualquer ramo, né? Não adianta, qualquer ramo tá muito difícil, tá muito lutado, né? Mas se a gente for olhar para quem lá nos contrata, os clientes, eles fomentam muito isso, essa guerra sangrenta que eu falo. Sim, Então, a guerra dos preços. então, onde é que tu vai. É quase meio clichê isso, mas é que ninguém faz, né? Se todo mundo fizesse, tava bastante resolvido. Sim. Tu tem que cuidar na hora que tu produz, né? Não é só tu executar, é entender o que tu pode tirar lá
Nesse ponto até bem importante, né? Não é também só vender, né? Daqui a pouco deixar de pegar um contrato é talvez uma saída, né? Porque entre fechar e fechar muito mal, é melhor não fechar, né? Mas é uma natureza, eu até, novamente, a gente falou agora É. desse café e eu vinha comentando contigo sobre isso. Então, no meu ramo, pô, nessa jornada que eu tô aí há mais de 15 anos, cara, é muito natural tu trabalhar, tu pegar contratos para estar se movimentando, para estar no mercado. E eu até defendo isso se for com uma estratégia maior depois, né? Uma coisa, uma situação que, não, eu vou pegar esse contrato aqui porque eu tenho esse cliente que vai me trazer essa outra situação, então tu trabalha com essa dinâmica, mas na maioria das vezes não é assim. Então trabalha no vermelho para poder estar andando e vai empurrando para frente alguma dificuldade. Às vezes isso ultrapassa até e vira tu não conseguir pagar o teu operacional mesmo ali, diesel, folha enfim, manutenção de equipamento, mas na maioria das vezes tu vai empurrando o imposto que dá para tu parcelar e a manutenção da máquina tu não faz 100% bem feita, Sim. e aí tu come, ou muitas vezes não tem nos preços a questão da depreciação de equipamento e lá depois para tu renovar a frota já é uma dificuldade, e é uma dinâmica que eu já passei, que às vezes passo e que é muito do mercado. Então a gente encontrou meio que um norte ali que nos ajudou muito lá atrás, mas que agora continua nos ajudando, mas a gente está numa dificuldade porque o mercado não tá muito fácil, que é esse controle, né? Tentar controlar realmente, tentar fechar o dia e saber tudo que a gente faz, que é muito difícil. Eu sempre me incomodava e lá, né, falando um pouco do que tu falou ali, eu fui me desenvolver, eu também, em certo momento, eu me incomodava, porque que o meu ramo não fechava o caixa, assim. E, tipo, mas o cara tem uma padaria, fecha o caixa, o cara tem uma farmácia, fecha o caixa, e eu não, Não consegue. aí tu, só daqui 15 dias, quando fechar a medição, se a medição de produção depende da topografia, enfim, era tudo uma dificuldade. E eu criei um processo, assim, de fechar no final do dia o que a gente fez, o que a gente produziu, o que gastou de hora de máquina, né? E toda essa dinâmica me ajuda. É uma marcação muito ferrenha ali, diariamente, tem que estar muito em cima, mas me ajudou nessa jornada a ter várias mudanças e sair lá atrás de uma dificuldade grande para conseguir entrar numa situação mais cômoda, não diria, porque não tem situação cômoda Não onde tem a gente tá. estabilidade. Mas uma situação um pouco melhor, assim. Mas te diria que aí vai muito do que a gente conversa, muito do que tu faz, que também não é o que vai te salvar, assim. Não adianta tu ter só controle, porque tu ter controle de pouca tração também não adianta. Então, Vai ficar controlado e É, estacionado, né? e é uma Qualquer dificuldade lugar. e é uma das coisas que a gente vem passando agora e que a gente conversa muito. Lá atrás me ajudou muito, porque a gente vinha num processo muito forte de muito movimento e de um aprendizado também. E aí me ajudou muito esse controle absoluto, mas também em um certo momento ele não é que travou, mas mas a gente precisa ter tração, que é o aspecto comercial, né? A venda. Que na nossa jornada é totalmente diferente. É um pouco parecido com a tua, mas eu acho que é mais complexa que a de elevador. Sim, sim. Não é uma jornada assim, vou vender, ir lá vender uma bala ou comprar um É. remédio, né? É toda uma curva até tu. É todo um ciclo. E é análise de projeto, não é uma coisa assim, né? Principalmente quando são contratos grandes que demora, né? E até tem um custo alto para tu Inclusive, conduzir essa parte comercial. e até, tipo, se tu vai analisar um projeto de um loteamento, vamos dizer, não vai analisar em 3, 4 dias. Sim. Às vezes o cliente nem manda todas as informações completas, então tem um custo técnico ali, né, de tu ter uma retaguarda de engenharia, às vezes fixa ou às vezes terceirizada, enfim, tem toda uma análise que não é fácil. Além do custo financeiro, tem toda uma curva de tu demora até tu fechar um contrato. Então, e aí, qual é a dinâmica? Revisa a proposta. Quantas propostas tem que estar na rua? Tudo isso. O nosso ramo é uma dinâmica bem complexa para tu poder atingir e saber qual é a tua taxa de conversão, quantas propostas tu tem que estar na rua. Não é um número. Não é uma ciência exata de uma dinâmica normal de uma empresa que tem um setor comercial para poder ler, que nem tu tá fazendo agora, e que nem tu tem no sistema. É uma coisa mais complexa. E é um desafio que a gente está passando nesse momento. A gente conseguiu e eu sou muito seguro.
Hoje vou muito menos na obra, porque estou muito mais nesse atrás, tentando montar essas outras situações estratégicas, pensando na empresa muito mais e no negócio para daqui 5 anos, 10 anos, porque estou muito tranquilo com o que produz. Eu sei no final do dia o que a gente fez, enfim, com os contratos, enfim, em cima dos planejamentos. A dificuldade hoje está muito mais nessa prospecção e nessa situação comercial. Tração mais comercial, né? O mercado hoje que a gente trabalha, o mercado da construção civil, ela é uma venda de jornada, né? E até aqui, bem particular, é uma opinião minha, Fábio, eu sou apaixonado pela venda de jornada, né? Nada contra a venda de balcão. Venda de balcão que a pessoa vai ali, escolhe e troca o dinheiro, né? Troca o pagamento pelo produto, né? A venda de jornada, igual o Lucas está comentando, ela é uma venda que, além de exigir um, um esforço muito grande, uma resiliência, processo, ela também te traz um custo. Porque tu precisa analisar projeto, precisa fazer reunião, visitar a obra, mais uma outra reunião. Mas a venda de jornada é uma venda que ela separa, digamos assim, né, os homens das crianças, enfim, não é uma venda de balcão, nada contra. Fábio, eu gosto muito da venda de jornada, mas sim, e nós estamos atravessando um momento de guerra de preço, né? O cliente, ele aperta, muitas vezes ele não quer saber se a margem, não, isso aí é problema do empreendedor, né? Mas ele vai apertar. E uma outra coisa que eu tenho percebido, Lucas, é quando eles comparam o orçamento sem ao menos assim entender se estão comparando as mesmas coisas, né? Então, a venda de jornada, ela tem esses desafios, né? Venda de ciclo maior, talvez, por exemplo, ciclo do elevador, tá? Vender um elevador hoje. A pessoa não vai acordar de manhã, vai passar numa loja, vai comprar um elevador e vai levar para casa. Não existe isso aí. É uma venda onde se leva aí 120, 180 dias entre o início, o meio termo e o meio campo ali, o meio do caminho e o final, né? Início, meio e fim. Então, é uma venda longa, né? Uma venda longa, custos. E eu costumo a encontrar muito esse cenário, onde o cliente fala que está caro, que o teu orçamento está 10, 15% a mais que o do teu concorrente. Quando a gente pede, pelo menos para analisar a parte técnica, a gente vê que não está comparando as mesmas coisas, né? Tem, enfim, né? Tem diretrizes orçamentárias diferentes. Isso acaba impactando bastante. Mas gostaria também que tu comentasse agora. Vai fazendo um parênteses só do que tu falou. Aham. A gente, eu pago muito por isso, assim, no nosso ramo. Por ter essa experiência, por a gente ter caminhado já e ter errado pra caramba, errado pra cacete. Mais erramos que acertamos, né? E aí a gente pegou ter uma retaguarda técnica, por mais que eu não seja engenheiro de formação, mas a gente tem uma experiência muito grande em obras, assim, e principalmente em orçamento, e também o tempo que a gente ficou dentro de uma loteadora, olhando para isso e participando de reuniões, olhando para Essa dinâmica. para essa dinâmica orçamentária, a gente tem uma leitura, e porque a gente tem também um banco de dados, os últimos 9 anos catalogados, toda a nossa produção, então a gente tem uma leitura muito boa para quanto que custa cada escopo de trabalho. Então, quando a gente vai fazer um orçamento, na maioria das vezes, o meu orçamento ele está sempre maior do que o concorrente, não até pelo preço, também pelo preço, porque a gente enxerga totalmente diferente a forma do custo, mas porque é isso, eu tô olhando ali banana e o cara tá vendo laranja. Exato. Que é a interpretação do projeto. Então, assim, eu já fiquei mais bravo com isso, hoje eu relaxo, mas assim, muitos dos nossos orçamentos, eles depois o pessoal usa como base, porque modéstia à parte, o nosso orçamento é muito criterioso e é Muito completo. muito bem feito, assim. Uhum. E aí a gente tem essa dificuldade, às vezes, de achar, pô, mas tá louco, esse preço é muito alto, mas a gente tá fazendo só o certo. Por isso Tá fazendo o que tem que ser feito, né? e é o que a gente fala, a gente conversa muito. Sim. E foi um pouco sendo
assim, não é presunçoso, mas um pouco de eu começar a falar na internet, assim, foi para tentar de alguma forma ver se alguém pensava ou olhava da mesma forma que eu. Assim, a gente vem recebendo muito feedback desde no Instagram, no YouTube, lá que a gente coloca uns vídeos sobre o ramo, assim, que não é só eu que olho essa forma, assim. Eu acho que o nosso mercado, ele precisa ser educado, porque, assim, particularmente, obviamente, que tem empresas 10, 20, 30 vezes maior do que eu, enfim, cada um pensando no negócio de uma forma, pensando, fazendo outras coisas, ah, com sucesso, mas enfim, eu acho que o mercado da terraplanagem e das obras no No geral, contexto é isso todo, aí. ele não é educado com custo, ele não sabe o seu custo operacional, entendeu? Uhum. Então, quem se beneficia com isso é o cliente lá que está contratando, mas isso também é se beneficiar meio. Não é 100% porque Não é 100%, a né? obra daqui a pouco não fica bem feita, e é trabalho, então Trabalho, é uma a conta, empresa sai da obra. é uma conta que não fecha, né? É. Mas eu acho que o principal, e talvez esses conteúdos que a gente está fazendo aqui, que a gente fala, de alguma forma, eu sempre falo que o mercado ele tá mudando, eu acho que ele deveria ter, ter uma velocidade maior, mas não tem, mudando mesmo de geração. É uma geração, e assim, até, cara, faz uns 2 anos, eu nem sei se continua, mas uns 2 anos atrás eu li uma reportagem que o mercado de obras, assim, da construção civil, ele estava só na frente da pesca em tecnologia. Então, eh, é um mercado mais retrógrado, quem decide é um pessoal mais velho, Mais conservador, né? então, que não acredita muito Hum. em tecnologia, e eu vejo essa troca, né? Eu acho que isso ainda vai. Entrando num outro ciclo, né? Eu já teve várias mudanças, mas eu acho que vai ainda mais uns 5, 10 anos para ter uma troca de geração e realmente o pessoal olhar para os números. Nós vamos traçar um paralelo aqui para tentar tangibilizar e Uhum. todo mundo, na maioria das vezes, gosta aí, que é o futebol, vamos dizer assim. Pega os grandes clubes hoje, que é o Flamengo, enfim. Enquanto eles não olhavam para número e não se organizavam, eles estavam lá atrás. Agora eles conseguiram Se entender organizar. que tem que olhar para isso. Eu acho que o mercado, de alguma forma, com essa troca de geração e quem vai sair muito o cara que tá lá o cara que toca a obra, o cara que tá lá que olha só o operacional e não, peraí um pouquinho, vamos. Usando até a linguagem do futebol, essa substituição, né? É, Tá saindo um perfil, e tá nada contra entrando lá, o o perfil perfil. que faz muito, que é fazedor. Sim, Mas eu acho que às vezes também não é só olhar para número, né? Tem que traduzir os números, mas eu acho que esse olhar vai trazer para o mercado uma maturidade de análise de custo, que aí vai fazer com que tudo melhore para todos, para todo né? mundo. Porque isso é um ponto bem importante, né? Muitas vezes o cliente, no outro lado, a gente também é cliente, né? Todos nós somos clientes, né? Mas quando se olha muito pro número, tu não sabe o que que tu está colocando dentro da tua obra. Tu pode estar colocando ali uma empresa duvidosa, tu pode estar colocando ali uma qualidade duvidosa, né? Então é bem importante ter esse cuidado. Mas, galera, fazendo aqui um parênteses, tá? Todos esses assuntos aqui que nós estamos tratando de uma forma muito aberta, transparente e resumida, né? Nós vamos tratar aqui no nosso Produz. Então, nós vamos falar sobre custo, nós vamos falar sobre vendas, mercado, futebol, política, família. Então, todos esses assuntos aqui, por exemplo, o Lucas, que no início da sociedade dele, com o pai dele, ele era o Lucas pai, o Lucas filho com o João pai e o Lucas sócio com o João sócio, né? Então, todos esses assuntos, e eu acredito que muita gente está nos escutando agora, deve ter também o seu negócio junto com seu pai, com sua mãe. Como que é essa relação familiar? Então, esses assuntos nós vamos explorar ao longo aí da primeira temporada, da segunda temporada, e entrar, né, a fundo para poder trazer bons insights, né? E principalmente o que a gente falou, podcast é o que mais tem e é uma grande forma de se comunicar e tem Diversos. vários, trazendo semanalmente aí vários Entrevistados, conteúdo. entrevistados e vários empresários renomados, né? Uhum. E a gente sempre pensou, quando a gente conversou isso, é
a jornada do pessoal mais renomado ele já está lá no topo da pirâmide, né? Sim. Mas tentar conversar com quem está ali na base e passando aquelas dificuldades. Quem tá no E, basquete ali. e não só o assunto empresarial mesmo, porque não adianta, não é só negócio, né? A gente fala muito sobre isso e a gente conversa porque a gente é amigo, então a gente tem essa intimidade. Situação, o cara que foi pai agora há pouco tempo, é sobre relacionamento, é sobre amizade, é sobre Sociedade com pai. é sobre ter tempo e tu não ficar só bitolado em só trabalhar e sobre ter o tempo ocioso ali em outras atividades que vai te trazer energia, mas às vezes tu acha que aquilo é uma besteira. Então é meio que tentar falar sobre todos esses assuntos, porque eu acho que esses assuntos, quem tá lá na ponta vai se identificar porque tá Legal. passando por toda essa jornada. Nós estamos indo aqui para a reta final. Acho que a gente poderia até encerrar com esse tema, né? Pessoas, mentalidade, ambiente, né? Gente como um todo, né? Empresa, família, né? Como tu vê esse momento? Esse momento de digital, enfim, né? De aparências, né? Esse momento de muita rotatividade nas empresas, muita rotatividade nos relacionamentos também, enfim, né? Vai ser tema aqui de algum episódio, mas a gente agora indo, galera, ir para a reta final aqui do Produz, a gente vai comentar aí um pouquinho sobre isso. Como tu vê todo esse cenário, Lucas? Esse cenário de gente, né? Fábio, eu sempre fui muito, tu sabe disso, porque a gente conviveu muito de... Ele olhou para cima, ele tá pensando. Não, Vem coisa boa aí. desde pequeno, e como a gente, né, morou e cresceu no mesmo lugar, a gente conhece um pouco a história de cada um, assim. Eu, desde de pequeno, em qualquer coisinha que fazia, eu sempre liderava, né? Do meu jeito, obviamente, enfim. E, e aí a gente vai passando várias etapas, vai crescendo, vai virando adulto, vai virando homem, vai passando por várias Perrengues. situações, e eu acho que o principal é se desenvolver, né? Eu sempre fui, nunca gostei de ficar dentro de uma caixa, assim, dentro de um status quo só. Fui procurar se desenvolver. Eu acho que hoje, como sociedade, eu acho que a gente está vivendo muitas oportunidades. Essa aqui é uma. Pô, tu imagina, hoje a gente pode se comunicar e falar e aí ter escala de várias situações. Então, eu acho que é incrível isso. Mas também é uma linha muito tênue, né? Que eu acho que como várias mudanças teve no mundo, né? Nesse tempo todo. Várias revoluções. E eu acho que essa é uma revolução digital que tá pegando desde de qualquer comportamento que a gente vive. Eu sempre falo que a gente vive um momento de sociedade meio que miojo, né? É tudo 3 minutos. É qualquer coisa, né? Não tem muito paciência. Inclusive tem que tentar pegar a atenção do cliente. 3 minutos tem ali, menos, né? Bem O pessoal não tem muita paciência, né? É. Desde os relacionamentos, a gente vive uma sociedade onde, por exemplo, nós ainda pegamos um momento, porque eu tenho 37 anos, tem 33, então a gente pegou um momento que não tinha smartphone, que não tinha celular, que a gente só jogava bola na rua. Taco, bonita, essa é a nossa preocupação. Hoje não. Por exemplo, a tua filha já vai ser criada 100% no digital. Sim. E a gente vive um momento onde a gente tá com fome, Digital. é um iFood. Quer ver uma notícia? É o celular. Relacionamento Sim. é site de relacionamento, qualquer um que tem. A gente vive um momento muito instantâneo. Cliente é tráfego pago. É muito clichê como falar aqui, mas sem conexão. Então, isso também traz para a sociedade, para os relacionamentos, uma coisa complexa, não é? Eu como muito apreciador, e a gente fala muito sobre isso, e que me ajudou muito a me desenvolver foi a leitura. E depois, faz 5 anos que eu faço semanalmente terapia, e eu converso muito sobre isso com a minha terapeuta, é sobre tentar se entender e o porquê de certos sentimentos, né? E é o que eu vejo que hoje o pessoal não faz, assim, pouco faz. E aí isso tem reflexo em várias situações. A gente, por exemplo, que lida com obra, que lida com o pessoal lá de trecho, Vários níveis, né? de canteiro, assim, e cada um, cada tipo de pessoa
em cada ambiente que vive, Cara, com a sua história, com a sua história, com a sua particularidade, né? não tem certo, não tem errado. Isso, é a sua história. Cada um tem uma prateleira de prioridades ali na vida, né? Perfeito. E aí, para tu se relacionar com essas pessoas, né? Tu também lá atrás, quem lidera, que é a gente, também tem que tentar se desenvolver. E foi isso que eu fiz nos últimos tempos, assim, para tentar me entender, porque, pô, me lembro logo que eu fui trabalhar com meu pai, e foi a forma como ele aprendeu a trabalhar. Tipo, cara, era uma outra forma de se comunicar. Ele chegava lá na obra e já falava. E tava tudo certo, o cara ouvia aquilo e não tinha problema. Já cascada. Ou uma forma meio chula de se comunicar. Tem ele, chamava o cara, já, entendeu? E Tirava umas piadas. e às vezes xingava o cara, mas era uma forma que o cara tava de boa. O cara entendia. O cara entendia. Hoje já não é assim, né? Exato. E é uma nova dinâmica, tá todo mundo se procurando se desenvolver. Então, acho que é um pouco do que a gente vai trazer. Pô, eu acho que um dos convidados, em algum momento, a gente vai trazer o nosso amigo Moisés, que é o que a gente conversa muito sobre isso. Não pode agora negar o convite, viu, Moisés? Sobre entender essas emoções, né, para poder se entender. E eu acho que é o pouco do desafio, assim, que eu acho que te trava na vida. A minha terapeuta fala, Lucas, se todo mundo fizesse o feijão com arroz e todo mundo tentasse resolver, nem a minha profissão existiria, entendeu? E eu acho que é o grande, e a gente vai ficar até os últimos dias da nossa vida tentando melhorar, né? Mas eu acho que é o grande desafio e que às vezes as pessoas nem querem, né? E colaborando e fechando agora aqui o nosso bate-papo inicial, né? Tão rápido. Passou tão rápido. Também vejo que a gente estamos atravessando um momento de uma crise de autorresponsabilidade. Total. Total isso aí. Outro dia eu fiz uma cagada, né? Errei numa obra e quando eu cheguei lá, vendi uma cabina de um elevador e foi uma menor. Enfim, fiz errado. Eu fiz o projeto, a equipe fez o projeto errado. Quando eu cheguei para conversar com as pessoas lá, cliente, enfim, eles ficaram completamente assustados quando a minha primeira frase foi: eu errei. Eles não estavam preparados para aquilo. Hoje a gente não escuta isso aí. Eu errei. Mas é que isso é normal, hoje a gente quer terceirizar tudo erro. Exato. Eu faço uma analogia que em muitos lugares, em qualquer coisa, porque a gente tem muita velocidade hoje. Todo mundo quer chegar, e eu sempre brinco assim, o pessoal quer chegar no último andar do prédio de paraquedas, né? Isso aí. Não quer subir escada, não quer passar dificuldade. Não quer perguntar nada. Porque a tecnologia vem de muita solução, né? Eu não tô dizendo que tá errado, tem muita coisa mesmo. Né? Imagina, tem muitas formas. Meu negócio é digital. Tem muitas formas de se ganhar dinheiro. Sim. Mas também não é assim também, né? Precisa de pessoas. Né? Tem que ter esforço, né? Tu não vai conseguir, não existe outra maneira, até a tecnologia, até o digital, olha quanto tempo tu tá. A gente veio de uma conversa agora de tá trabalhando até 10 horas da noite, depois do horário, enfim. Tem que ter muita energia para fazer. Eu não aprendi de outra forma, a não colocar energia. Eu desconheço. Então, é esse problema que a gente... Inclusive tem, enfim, alguns livros, autores que falam, né, que a única forma que tu tem de distorcer o tempo é com intensidade. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui, né, fica aqui o meu muito obrigado, galera, e uma alegria grande abrir essa temporada, tem muita coisa boa pela frente. O Lucas já deu o spoiler do Moisés, viu, Moisés? Não tem como fugir agora, vai estar aqui, vai falar gestão de pessoas, falar de filosofia, vai falar de filosofia, e nós estamos aí de energia, mentalidade. E será que a gente pode contar umas coisas, tá vendo? Mas aí vamos guardar pro episódio do Moisés, E da minha parte aí fica... Muito obrigado, galera. Um beijo para todos vocês aí. E até breve aí o nosso próximo episódio. Lucas? Não, comigo também. A gente pede desculpa porque a gente foi... eu e o Fabinho, a gente vem com esse projeto já há um tempo. Já faz um tempo. Daí, como o Fabinho foi pai e também nesse negócio, a gente deu uma pausada. E a gente se reuniu, cara, vamos gravar o primeiro, vai ser episódio 1 e copiloto, pra gente poder botar pra frente. A gente contou um pouco aqui, meio sem roteiro, meio que... passando por todos os mas é a dinâmica do pouco que vai ser, e aí a gente vai anunciar nas redes sociais aí
o primeiro convidado. Vamos lançar 4 episódios, um em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, para a primeira temporada. Para 2026 a gente aumentar essa escala de frequência e, enfim. E a gente Conteúdos. e também não vai ser só esse quadro, eu e o Fábio. O Produz vai ter outros quadros, só o Fábio e só eu, entendeu? Então vai ter mais coisa. A nossa ideia é fazer uma situação com mais robustez. Estamos começando hoje. Mas é o start, tá? Um grande abraço e vamos lá. Feito, galera. Muito obrigado. Vou passar rápido. Pá, passou voando.